Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia. É com muita alegria que nós estamos em mais uma edição. Vamos dar continuidade hoje ao nosso assunto em que iniciamos no programa passado, o verdadeiro Evangelho. E é com alegria que eu estou aqui com o pastor Edmar. Hoje nós estamos na falta de dois companheiros, pastor Reginaldo Cruz e pastor Marcel Rocha, por motivos particulares. Porém, não deixaremos de estar com vocês na ministração deste programa, da Palavra de Deus ao seu coração. Portanto, fique ligadinho, porque o nosso programa já está no ar. Muito bem, estamos de volta com mais um programa A Igreja Quer Saber. Vamos dar continuidade, como falamos, no nosso programa, no assunto que nós falamos no programa anterior, o verdadeiro Evangelho. Eu quero ler um texto bíblico que nós estamos usando como base para que possamos falar sobre este assunto. Está em Gálatas capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Maravilho-me que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para o outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Muito bem. Nós vamos discorrer hoje sobre esse assunto e para começarmos eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Edmar. Paz do Senhor, pastor Edmar, é um prazer tê-lo no nosso programa. A paz do Senhor, Fabiano, a paz do Senhor aí aos nossos ouvintes. É um prazer nós estarmos aqui, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Josué, por mais essa oportunidade. Vamos lá, né? Tratar desse assunto que é muito interessante. Vamos lá. Nós falamos no programa passado a respeito desse assunto e foram feitas muitas colocações, mas queremos dar continuidade, até porque é um assunto muito abrangente, até necessário falarmos em tempos em que nós vivemos, em que existe uma série de pessoas, ou aliás, muitas pessoas, e uma série de assuntos e doutrinas que vêm exatamente com essa roupagem de um novo evangelho, de uma palavra diferente. Algumas pessoas até querem, pastor Edmar, inserir uma nova inspiração na palavra, aquilo que nós falamos até sobre esse assunto, e isso tem sido algo muito sério no seio da igreja, uma vez que com o acesso fácil à informação, por meio da internet, por meio dos meios de comunicação, isso tem sido grandemente proliferado. Sim, e é muito importante nós falarmos sobre essa temática na condição de que a gente precisa ficar atento. São tantas formas hoje de evangelho que, na verdade, não é o evangelho de Cristo, né? Às vezes prefigura, maqueia-se como tal, usa-se a Bíblia como tal, mas onde Cristo não é o centro. E nós precisamos ficar muito atento a essa condição, no sentido de observar o que a Bíblia fala para nós sobre isso, ser igual a própria Bíblia também recomenda, igual os bereanos, né? Os bereanos, o que eles faziam? Enquanto Paulo pregava a palavra, eles observavam se realmente aquilo estava nas Escrituras. Isso é uma coisa muito importante, voltarmos a ter novamente o hábito da observação das Escrituras. Porque se assim nós fizermos, nós vamos também, de uma certa forma, forçar aqueles que ministram a palavra a fazer o que é certo, o que é correto. É verdade. E uma coisa importante, pastor Edmar, que hoje o que nós vemos, na verdade, é um desvirtuamento do Evangelho. As pessoas estão usando a palavra de Deus e muitas vezes inserindo pensamentos próprios e, além do que, como Pedro fala na sua segunda carta, usando o Evangelho como uma moeda de troca, fazendo exatamente negócios com a palavra de Deus. Vendem um monte de situações aí, vendem água, vendem sal, vendem rosa, vendem almofadinha, vendem toalha. Tudo isso desvirtua o Evangelho. Isso não está na Bíblia, não é bíblico, e muitas vezes nós vemos muitas pessoas caindo dentro dessa situação. Sim,
Hoje, no contexto que a gente vive, é um contexto moderno, e nesse contexto moderno parece que as pessoas acham que tudo vale, né? Às vezes pega a Bíblia na intenção de contextualizar e na necessidade das pessoas, às vezes tenta passar um conceito que a Bíblia não está passando, né? Tenta forçar uma realidade que não é bíblica, talvez na questão do falso, do fantástico, e às vezes não existe essa necessidade. A Bíblia ela tem suas recomendações que são básicas e que cabe em qualquer tempo, em qualquer circunstância, sem a necessidade de subterfúgios humanos e até mesmo de uso de materialismo, porque o que as pessoas estão fazendo é exatamente o que? Tentando materializar aquilo que em muitas circunstâncias é algo espiritual, e a gente precisa observar isso. É verdade, o Evangelho por si só, ele transforma as vidas. Nós sabemos que a transformação ela passa pelo Espírito Santo, é ele que vai convencer o pecador do seu pecado. Nós, como mensageiros da palavra de Deus, devemos sim anunciar o Evangelho de Cristo, colocando Cristo no centro disso. Na realidade, pastor Edmar, o que nós precisamos levar aos nossos telespectadores a mensagem é que o verdadeiro evangelho, ele vem para mudar a vida da pessoa, vem para transformar a pessoa. Não somente, ele não veio para poder dar coisas às pessoas. É claro que nós recebemos de Deus, e tudo que nós recebemos de Deus é uma bênção. A vida que ele nos dá, a força do trabalho, a saúde que ele nos dá, tudo isso é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para as nossas vidas. Mas o evangelho, ele deve ser anunciado para a salvação das pessoas, para a salvação das almas, para que as pessoas reconheçam a sua condição de pecador e aí sejam transformados por esse verdadeiro evangelho, que aliás é a defesa que Paulo faz. Paulo, lá em Filipenses, por exemplo, ele vai dizer, olha, eu sei estar bem ou aceitar toda e qualquer situação na minha vida, né? Eu sei estar preso, sei estar livre, sei ter abundância como escassez, eu sei passar necessidade como não ter a necessidade, porque eu posso essas coisas naquele que me fortalece. É muito importante. Né? Olha a riqueza do que você falou. As pessoas às vezes pegam só esse jargão, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes desse posso todas as coisas, existe justamente o quê? A variação das circunstâncias. Acaba usando essa frase como uma frase triunfalista, uma frase de efeito. Né? E na verdade, Paulo descorre muito bem, né? Esse texto, se você for pegar ele num todo, saber, quer dizer, independente da abundância ou da escassez, né? Estar em Cristo e passar por todas essas situações. Então, quer dizer, independe da situação financeira, independe do status, independe da questão da saúde, porque às vezes as pessoas hoje estão vivendo o evangelho em muitos lugares, mais ou menos a semelhança do conceito que existia na época de Jó, ou seja, as pessoas que tinham saúde, que estavam bem, as pessoas que não tinham pecado. E aquelas pessoas que estavam passando por dificuldade ou que perderam todos os bens estavam em pecado. E às vezes, em muitas circunstâncias não é assim que acontece, Fabiano. A pessoa pode estar bem hoje e amanhã pode estar mal financeiramente falando, em questões até circunstâncias de saúde, mas isso não quer dizer que ela está em pecado. Quantos homens e mulheres que nós temos que servem a Cristo, que de repente está na condição, ele é deficiente. Ou deficiente visual, né? Ou deficiente físico até, mas no entanto isso não impede ele de pregar o evangelho com autenticidade e viver a intensidade desse evangelho. Quantas pessoas que estão na presença de Deus, que são crentes fiéis e que já foram ricos, no entanto hoje está pobre. Não tem, né? Por uma questão de circunstâncias talvez de quebrar financeiramente falando, mas isso não foi motivo para ele largar o evangelho e continuou sendo fiel. Então, esses julgamentos que às vezes as pessoas fazem, ou essa concepção que se constrói em cima de uma realidade cristã, ela é totalmente deturpada e equivocada. Não existe esse conceito, essa ideia de que é o que nós temos que faz com que a gente realmente viva um evangelho autêntico, ou se a gente está realmente em pecado, ou se a gente não está. E é importante, e você disse uma coisa interessante aqui, a questão da centralidade em Cristo. Uma das características que a gente vai observar do falso evangelho é justamente o que? Ele não trata a morte de Cristo como algo de valor significativo. Cristo não está no centro. Se você for observar, observe as pregações que estão sendo ministradas hoje em boa parte dos nossos púlpitos.
E eu digo, quando eu falo nesse sentido, eu não falo numa questão só denominacional, mas de uma forma geral, em muitos lugares, Cristo não é mais o centro. Há pregações que nem o nome de Jesus é citado. Então, o que acontece? Esse evangelho, ele deixa de ser autêntico. Porque quando é que ele se torna autêntico? Quando Cristo está no centro. E isso é uma coisa importante de nós observarmos. Na verdade, o evangelho só existe porque existe Cristo. Então, se nós estamos falando do evangelho verdadeiro, nós não temos o que dizer de evangelho se não tem Jesus nesse evangelho. Ele, quando lá em Marcos 16, né, ele já tinha ressuscitado e ele traz uma palavra para os seus discípulos, dizendo, olha, ide por todo o mundo para você pregar este evangelho, este que eu ensinei. Ele pegou 12 homens, treinou esses homens, ensinou a palavra para esses homens e disse, vai lá pregar a palavra. E aí, ele vai dizer o seguinte, olha, é tão importante que nós entendamos isso aí no pastor Edmar, que o evangelho, que o resultado do evangelho, que aí Jesus coloca isso, né, que os sinais seguem. Seguem. Não é algo que vem primeiro, os sinais não vêm primeiro, o que vem primeiro é o evangelho vem, aí você prega o evangelho, e os sinais seguirão aqueles que crerem estão anunciando esse evangelho, né? E aí o texto continua dizendo, em meu nome expulsarão os demônios, curarão, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão, e todo esse processo que vem acompanhando, até porque Jesus deixou muito claro dentro do seu ministério que a missão dele aqui foi vir trazer a palavra de Deus para a salvação de todo aquele que crescem nele. Sim. E que a cura e milagre que ele fazia não era ele não veio para isso, mas isso era uma demonstração de que ele era o poder de Deus ali em movimento no meio da humanidade. Sim. Na verdade, até quando o próprio Jesus, naquele episódio ali dos evangelhos, onde eles trazem um coxo para ser curado, não tem como entrar na casa, ele desce pelo telhado e ele vai e fala para os fariseus, aqueles que estavam criticando ele, os fariseus, e diz para eles, olha, primeiro ele aborda o coxo e diz, ó, os seus pecados estão perdoados. As pessoas inquirem ele naquele episódio e diz, mas como assim está perdoado os seus pecados? Quem é esse para perdoar pecado? Né? Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, eu não vim aqui, não foi para curar. Essa não é a principal missão. Então é mais fácil dizer para ele, levanta e anda, do que seus pecados são perdoados. Então ele faz um questionamento ali. Né? Então, na realidade, ele está dizendo o seguinte, o evangelho veio para mudar a vida do homem. Curas e milagres são consequências dessa crença, desse crer em Jesus, que é o centro do evangelho. É porque é interessante, igual nós observamos, nós estamos pautados no livro de Gálatas. E, na verdade, Gálatas está fazendo exatamente o que? Trazendo a realidade da graça de Cristo, e fazendo a gente entender que nós temos que nos distanciar do conceito do legalismo. Essa passagem que você falou, justamente por que Jesus é questionado quando ele fala perdoados são os seus pecados? Porque Jesus, ele foge do legalismo, foge daquilo que é convencional. Nós temos o hábito de querer tabelar as ações de Deus. E Deus, irmãos, ele não está preso a esse conceito, a essa ideia dessa tabela que às vezes nós fazemos. A gente precisa observar. É tão interessante quando a gente fala sobre isso que Gálatas 2:21 diz assim, olha, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Ele morreu em vão. Então não é uma questão... As pessoas hoje estão, no cristianismo que nós vivemos, no evangelho que estão fazendo hoje, reproduzindo alguns conceitos legalistas, mesmo que não seja naquela mesma fórmula, mas ainda estão, porque eles começam a criar algumas regras para que haja a operação de um milagre, para que haja a operação de uma cura. E quando eu falo de regras, eu falo de regras humanas. E nós precisamos tomar cuidado com isso, porque quando nós fazemos isso, nós distorcemos o evangelho, limitamos aquilo que o Senhor Deus nos deu em abundância. E isso é uma coisa interessante, porque o que acontece? Nós não podemos estabelecer regras, no sentido assim, se eu fizer dessa maneira, o milagre vai acontecer, porque nem sempre isso ocorre. E quantas pessoas, talvez até que estão nos ouvindo por aí, que estão frustradas, por causa que fez conforme foi orientado talvez por um pastor, ou por uma denominação, ou por alguém, e aí não aconteceu.
aquele milagre, não aconteceu a cura sendo frustrada. A sua cura está em Cristo. E a maior cura, Fabiano, na verdade, não é a física, não é a material, e sim a espiritual. Muito bem, nós vamos dar um breve intervalo e já voltamos. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa A Igreja Quer Saber, para o último bloco, tratando aqui do verdadeiro evangelho e suas consequências. O pastor Edmar fez uma colocação muito importante aqui, usando as palavras do próprio Paulo, do capítulo 6 do livro de Gálatas. E eu quero também retomar aqui, e já que nós estamos falando da consequência desse verdadeiro evangelho, quando Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, ele procura Jesus, escondido até porque a sua identidade como um homem do sinédrio, ele não queria se expor, achando até, quem sabe, que aquele evangelho era o evangelho das pessoas pobres, das pessoas que não tinham uma posição, que na realidade por muito tempo, pastor Edmar, esse evangelho transformador, ele foi considerado um evangelho das pessoas pobres, daqueles que não tinham, que aderiram ao evangelho para um socorro da sua alma. Aliás, quando a gente estuda lá a filosofia, a sociologia, até nós começamos a estudar nos seus princípios ali dessas linhas de estudo científico, até porque é uma ciência, que Deus é um mito e que as pessoas acreditam nisso para satisfazer as suas necessidades. Com o passar do tempo, o evangelho foi sendo proliferado. Evidentemente que, graças a Deus, hoje nós temos pessoas de todos os níveis sociais que conhecem o evangelho, sempre são pessoas que têm Cristo em seus corações. Agora, o evangelho precisa produzir aquilo que Cristo fala para Nicodemos. Olha, necessário é que você nasça de novo. Esse novo nascimento que Paulo está dizendo é justamente, que Jesus está dizendo, que Jesus está dizendo para Nicodemos, é justamente essa mudança de vida. Esse evangelho vai mudar a vida das pessoas. Paulo vai dizer aqui, olha, que você deve ajudar o outro a carregar a carga. Quando o pastor Edmar colocou aqui, isso fica muito claro, que se o evangelho que nós pregamos, se o evangelho que nós precisamos viver, ele não faz você ter compaixão do outro, ao ponto de considerar ele superior a você, ou colocar ele num nível, esse evangelho não é o evangelho verdadeiro. É verdade. Todos nós temos os nossos sonhos, temos as nossas vontades, temos nossos desejos, temos ambição, porque a ambição na dosagem certa, aliás, tudo na vida, na dosagem certa, ela é benéfica. A ansiedade na dosagem certa, até a depressão na dosagem certa, ela é benéfica. Tudo na vida, em dosagens certas, são benéficas. O que nós precisamos saber, entender, é que quando nós, num desespero, numa vontade exacerbada para conquistar algo na nossa vida, a gente coloca alguém inferior, nós não estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Nós não estamos vivendo o que a palavra de Deus nos ensina. E esse nascer de novo é que vai fazer com que a gente pense dessa maneira, pastor Edmar. Mais uma vez a luz da palavra, Gálatas 6, versículo de número 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha só. Então o que acontece? É interessante nós observarmos essa questão, nós entendermos isso aqui como o evangelho verdadeiro, não é?
É o evangelho do auxílio, é o evangelho da mutualidade, é o evangelho da aproximação, é o evangelho da consideração, né? É o evangelho da compreensão, é o evangelho da humildade. Esse evangelho que Paulo pregou, que Paulo viveu, e ele faz isso semelhante a Cristo. Ele diz: sede vós meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. É isso que nós precisamos observar, querido. E no contexto secular que nós estamos vivendo, nós entendemos muito bem que o contexto é outro, né? Eu tenho que ser grande para ser visto, para ser reconhecido. Eu preciso passar por cima, se for necessário, de outras pessoas. É o que é muito apregoado nas televisões, né? Nesses reality shows que existem por aí e que muitos crentes estão grudados nesses reality shows. E o que? É um passando por cima do outro e tem crente torcendo para fulano para poder... Então nós precisamos observar isso, né? No cristianismo há espaço para todos. Todos são iguais e em muitos momentos se consideram menor do que outros, na intenção não para serem pisados, pelo contrário, é na intenção de servir como suporte para que outros possam ser levantados. Pastor Edmar, um assunto que nós não abordamos até o momento, e nós precisamos falar sobre isso. O pregador não é maior que a pregação. E muitas vezes hoje as pessoas estão mais em busca do pregador do que da pregação. Você enche muito mais os templos com o nome de um pregador do que com o nome de Cristo. É claro e evidentemente que eu sei que Deus em todas as épocas, Deus levantou homens que foram corajosos, que foram destemidos e levaram a palavra. Paulo era também um grande nome na sua época. Pedro chegou a ser um grande homem, um grande nome na sua época. Mas o pregador precisa entender que ele tem que devolver essa glória para Deus. Aliás, a glória é de Deus. Ele não pode trazer para si. E também as pessoas que assim assistem essas mensagens, que ouvem essa palavra. Ele precisa entender que a pregação da palavra de Deus é maior que o pregador. Jamais podemos colocar... É aí que tira o verdadeiro evangelho, né? Às vezes você vai atrás de uma palavra, mas vai atrás mais do pregador do que da pregação. Aí cria-se um grande problema. Talvez o pregador tenha a palavra, mas não tenha a unção. Isso acontece muito, né? Hoje aí é uma avalanche de pessoas. É outro lado realmente do falso evangelho, que às vezes vai lá por causa do pregador fulano de tal. Quer dizer, esse pregador estando lá, então realmente vai acontecer alguma coisa. Acontece se Deus deixar que aconteça, né? Porque muitas vezes, irmãos, nós damos tanta ênfase a esses homens e eles caem tanto assim, fica tão em ênfase na mídia e até mesmo no nosso próprio contexto, que aí eles deixam de aplicar um princípio que é interessante. Veja bem, eu não estou julgando, eu estou dizendo que essa possibilidade acontece e quando você convive com alguns, você acaba sabendo que é isso mesmo. Eles ficam tão entupidos de agendas e que daqui a pouco eles pensam que estão com a graça tão grande, estão tão poderosos, que já não oram mais, já não leem mais a Bíblia, certo? Não consagram mais as suas vidas e, infelizmente, às vezes vivem a vida de pecaminosidade. Quer dizer, não tem mais unção. Tem eloquência, né? Tem, de repente, uma boa retórica, mas não tem, acima de tudo, o que é preciso, unção. Quando isso acontece, é porque se desvirtua e se distancia do verdadeiro evangelho. E aí é o perigo, né? A gente está falando aqui da consequência do verdadeiro evangelho, a boa consequência, evidentemente, mas é o que nós falamos sobre o pregador que tira a centralidade da palavra. Aí não é mais o verdadeiro evangelho. Esse é o cuidado que você tem. Isso é uma coisa interessante. Eu me lembro que você me disse, há alguns dias atrás em bastidor, que um ouvinte nosso mandou uma mensagem justamente falando sobre essa condição, que as pessoas estão fazendo mais o quê? Estão lendo livros e buscando na Bíblia uma passagem bíblica para poder fundamentar ideias daquele livro. Não é assim. A Bíblia é a palavra de Deus, então acreditamos
E vivemos isso que a Bíblia é o princípio, tem que começar na Bíblia e terminar na Bíblia. Você pode usar, sim, livros para poder fortalecer o que a Bíblia está dizendo, mas você buscar nos livros um certo conhecimento e tentar fundamentar em alguns versículos bíblicos isolados, aí você foge do princípio. E até o cuidado que você tem que se ter, né? Você é estudante da palavra, eu também sou estudante da palavra, você pode utilizar, evidentemente, da tradição, você pode utilizar dos costumes da época, para você sintonizar o seu ouvinte, o seu leitor, a pessoa que está junto com você. É fundamental para que você possa até mesmo explicar algumas frases, algumas palavras e algumas atitudes do próprio Cristo, dos seus apóstolos ali, dentro do contexto bíblico. Só que isso é apenas um mero coadjuvante para que possa ter a explicação do texto. Mas você não pode desvirtuar isso e colocar isso como uma doutrina principal e colocar a Bíblia de lado. Né? Então, ótimo, essa palavra é ótima. Começar na Bíblia e terminar na Bíblia. E o Evangelho vai trazer para a sua vida consequências maravilhosas. O nosso desejo é que, na verdade, o verdadeiro Evangelho traga essa transformação. Como seria bom? Nós somos seres humanos e, portanto, somos falhos. Em toda e qualquer situação, vamos falhar. Né? Muitos pastores, nós pastores, podemos errar, podemos falhar. Mas a palavra de Deus é inerrante. Ela jamais vai falhar. A palavra de Deus jamais vai ter erros. Nós, como defensores da pregação da palavra, defensores da palavra, dessa palavra maravilhosa, nós precisamos, além de introjetar isso na nossa vida, colocar também para que as pessoas possam aprender a respeito. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Pastor Edmar vai fazer as suas considerações finais. Eu já quero dizer que é uma alegria muito grande ter estado com você durante esses 3 programas, falando do verdadeiro Evangelho, que o Espírito de Deus possa guiar a sua vida e que a palavra de Deus seja uma leitura diária. Aliás, a Bíblia diz lá no Salmo 1 que feliz é o homem que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Pastor Edmar? Deus te abençoe, meu querido. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, o Ministério Vila Nova tem nos dado, e sou muito agradecido. E, queridos, nós queremos nos colocar à disposição dos irmãos, né? Pastor Reginaldo, Pastor Marcel Rocha, Pastor Fabiano Reis, Pastor Edmar. Se em algum momento a gente puder ajudar os irmãos em alguma coisa, nós estamos à disposição para pregar o Evangelho que nós estamos aqui dizendo, tá? E que Deus possa abençoar a sua vida. Viva o Evangelho como ele é. Tome cuidado com o falso Evangelho. Que Deus abençoe e um abraço a todos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Nós estamos no final do nosso programa, A Igreja Quer Saber. Fique ligadinho. Não deixe de assistir a nossa programação também do canal Promessas. Aqui nós temos programação para abençoar a sua vida. E nosso programa tem essa intenção, abençoar a sua vida. Manda o seu recadinho, manda a sua crítica no nosso WhatsApp que está aí na telinha. Que Deus abençoe e até o nosso próximo programa, A Igreja Quer Saber.